A capacidade de se relacionar com os outros é significativamente limitada. O transtorno da personalidade esquizoide é caracterizado por um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais e uma gama limitada das emoções nas relações interpessoais. É ligeiramente mais comum entre os homens. Comorbidades são comuns. Até metade dos pacientes tiveram pelo menos um episódio de transtorno depressivo maior. Eles muitas vezes também têm outros transtornos de personalidade, mais comumente como esquizotípica, paranoias, borderline ou esquivo. O esquizoide tem pouco ou nenhum mecanismo de defesa do ego, como transferência e resistência. Pacientes com transtorno de personalidade esquizoide, TPE, parecem não ter desejo de manter relacionamento íntimo com outras pessoas, inclusive entes queridos. Eles não têm amigos próximos ou confidentes, exceto às vezes um parente de primeiro grau. Eles também parecem sentir menos prazer nas experiências sensoriais e corporais. Esses pacientes não parecem incomodados com o que os outros pensam deles, sejam bons ou ruins. Eles não reagem devidamente a eventos importantes da vida e podem parecer passivos em resposta às mudanças. Como resultado, eles podem parecer não ter direcionamento na vida. Ter sido cuidado por pessoas emocionalmente insensíveis, negligentes, hostis ou violentas apresenta maior propensão ao desenvolvimento do transtorno de personalidade esquizoide desde a infância, alimentando a sensação da criança de que as relações interpessoais não são tão gratificantes. Contudo, essa perturbação mental pode aparecer de forma quase imperceptível na infância ou na adolescência, mas na fase adulta ela se manifesta mais fortemente, em forma de solidão. Além disso, sinais de depressão podem estar presentes. Indivíduos que apresentam um transtorno esquizoide são peculiares, mais reclusos e tendem a ficar reorganizando suas atividades e tarefas, de modo que não tenham contato social, porque se adaptarem à vida solitária, pouquíssimas se envolvem em relacionamentos ou se casam. A maior parte delas moram sozinhas, centrada no próprio mundo. Enumeramos mais algumas características dessa doença. Observe. Frieza emocional. Em vias gerais, quem sofre com esse transtorno é emocionalmente frio. Nem mesmo a perda de algo de valor ou morte de um ente querido pode causar sofrimento ou dano. Ou seja, o indivíduo se toma capaz de distinguir sentimentos ou demonstrar suas próprias emoções. Preferência por atividades solitárias. A tendência a comportamentos com pouca ou nenhuma interação social é outra característica comum ao transtorno. O indivíduo evita qualquer tipo de entrosamento com amigos ou parentes. A maioria opta por um estilo de vida isolado do mundo exterior, sem nenhum envolvimento ou interação coletiva. Dificuldade e desinteresse em relacionamentos. Quem sofre com esse transtorno não demonstra o menor interesse em ter relações afetivas. Na prática, aprende a lidar com falta do que não faz falta para esse perfil. Por ser totalmente alheios a qualquer sentimento afetivo, inclusive amor ou raiva, eles não têm desejos sexuais. Alto poder de imaginação. Como o portador de transtorno de personalidade esquizoide não demonstra interesse pela vida real, cria um universo paralelo e ali se infiltra. Pela sua grande capacidade de imaginação, ele vivencia muitas experiências como se fossem reais. Para o diagnóstico do transtorno de personalidade esquizoide, ATPE, os pacientes devem ter um padrão persistente de desprendimento e desinteresse geral pela interação social, expressão limitada das suas emoções nas interações interpessoais. Esse padrão é caracterizado pela presença de 4 dos seguintes: nenhum desejo ou prazer com relacionamentos íntimos, incluindo aqueles com membros da família, forte preferência por atividades solitárias,
pouco se há algum interesse em atividade sexual com outra pessoa, prazer com pouca se há alguma atividade, falta de amigos íntimos ou confidentes, exceto possivelmente parentes de primeiro grau, indiferença aparente quanto a elogios ou críticas dos outros, frieza emocional, distanciamento ou afeto aplanado. Além disso, sintomas devem ter ocorrido no início da idade adulta. Os médicos devem distinguir transtorno de personalidade esquizoide do seguinte: esquizofrenia e transtornos relacionados são pacientes com transtorno de personalidade esquizoide, contrariamente aos esquizofrênicos, não têm alterações cognitivas ou perspectivas, por exemplo, paranoia e alucinações. Distúrbios de espectro do autismo, comprometimento social e comportamentos ou interesses estereótipos são menos predominantes em pacientes com transtornos de personalidade esquizoide. Transtornos de personalidade esquizoide. Esse transtorno é caracterizado por percepções e pensamentos distorcidos. Essas características não estão presentes no transtorno de personalidade esquizoide. Transtorno de personalidade esquiva. O isolamento social do transtorno da personalidade esquizoide é devido ao distanciamento generalizado e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais, enquanto no transtorno da personalidade esquiva, isso ocorre por medo de se sentir constrangido ou rejeitado. Se não adequadamente tratadas, as pessoas com personalidade esquizoide podem desenvolver outros prejuízos e comprometer ainda mais a saúde mental. Esse grupo é mais vulnerável à depressão, à ansiedade patológica e outros males associados a essas doenças. Mediante isso, a orientação é procurar um especialista antes que o quadro se agrave. Em vias gerais, as metodologias mais comuns de tratamento são terapia em grupo, suporte psiquiátrico, tratamento psicológico, medicamentos que possuirão um enfoque específico para comorbidades subjacentes ou sintomas específicos a serem individualizados por um psiquiatra. Tratamentos alternativos como meditação, prática de yoga e musicoterapia. A internação pode ser necessária quando o paciente não responde aos tratamentos ambulatoriais, como a assistência psicológica e o suporte psiquiátrico. Nesse caso, a internação para pacientes com tratamento de personalidade é indicado, pois há um risco maior para manifestações de paranoias, ataque de pânico e ideações suicidas. Pode-se concluir que, embora o transtorno de personalidade esquizoide tenha características peculiares e existe um diagnóstico preciso, ele pode ser tratado com uma alta chance de remissão de sintomas, uma vez que a pessoa engaja no seu tratamento. O termo esquizoide ele foi criado em 1908 por Bleuler para designar aquelas pessoas que estão mais voltadas ao seu mundo interno do que ao mundo externo. No transtorno de personalidade esquizoide, a gente observa um distanciamento da pessoa dos seus relacionamentos sociais e é um padrão invasivo que começa no começo da idade adulta e se apresenta em diversos contextos. São pessoas que não gostam ou não desejam nenhum tipo de relacionamento social, principalmente relacionamento íntimo, e preferem atividades solitárias e reservadas. Apresentam pouco ou nenhum interesse em atividade sexual, não têm amigos, não se relacionam com os amigos, não se importam com elogios e críticas, então por isso eles aparentam ser muito frios. Por conta disso, eles demonstram não ter interesse nenhum em nenhum relacionamento íntimo, em nenhum relacionamento mesmo, e demonstram ser muito emocionalmente distantes. São pessoas que preferem fazer atividades sozinhas, assim, muito solitárias. Por conta disso, quem tem transtorno de personalidade esquizoide geralmente gosta e prefere jogos de computador. São pessoas que ignoram aquelas sutilezas das interações sociais, sabe? E aí apresentam um comportamento somente inadequado. Também exibem um
exterior insosso. O que eu quero dizer com insosso? Eles não demonstram muitas expressões faciais, sabe? Eles geralmente mantêm uma cara de paisagem. Não são muito expressivos, assim. Sabe quando você conversa com alguém, a pessoa expressa emoções com o rosto, né? Felicidade, tristeza. Então são pessoas que, às vezes, por conta deles não sentirem aquelas emoções, de não sentir, eles não conseguem expressar. Então são pessoas que estão sempre com a mesma cara, sem expressão nenhuma. E além de não conseguirem expressar essas emoções, eles também relatam não sentir essas emoções. Eles não sentem emoções fortes como alegria, tristeza, raiva, felicidade. Então eles não sentem e também não demonstram, não é porque eles não querem demonstrar, porque eles não sentem aquilo mesmo. Esse, pessoal, é um vídeo mais curtinho do que os dos outros transtornos, porque existem transtornos onde a literatura é menor, onde a gente encontra pouca coisa sobre esses assuntos, esses transtornos em si. Tem uns que a gente encontra mais coisa, tem uns que a gente vê menos coisa, que a gente lê menos coisa. Mas é isso aí, sobre transtorno de personalidade esquizoide. Se você gostou do vídeo... Trata-se de uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado de sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessivas, relacionamentos conturbados e falta de empatia pelos outros. Mas por trás dessa máscara de extrema confiança está uma frágil autoestima que é vulnerável à menor crítica. O transtorno de personalidade narcisista causa problemas em muitas áreas da vida, como relacionamentos, trabalho, escola ou assuntos financeiros. Pessoas narcisistas podem ser geralmente infelizes e desapontadas quando não recebem favores especiais ou admiração que acreditam que merecem. Eles podem achar seus relacionamentos insatisfatórios e outros podem não gostar de estar perto deles. Podemos intuir que a causa do distúrbio da personalidade narcisista é provavelmente complexa. O transtorno de personalidade narcisista pode estar ligado a meio ambiente, que são desencontros nas relações entre pais e filhos, com excessiva adoração ou excessiva crítica, que é pouco sintonizada com a experiência da criança. A genética, que são características hereditárias, e a neurobiologia, que são a conexão entre o cérebro e o comportamento e o pensamento. Ter um senso exagerado de alta importância e falta de empatia. Ter uma sensação de direito e exigir admiração constante e excessiva. Esperar ser reconhecido como superior, mesmo sem conquistas que garantem isso. Exagerar em suas conquistas e talentos. Eles podem apresentar alguns desafios a lidar como críticas, tipo tornar-se impaciente ou irritado quando eles não recebem tratamento especial, ter problemas interpessoais significativos e facilmente se sentirem menosprezados, reagir com raiva ou desprezo e tentar depreciar a outra pessoa para que ele pareça superior, ter dificuldade em regular emoções e comportamento, experimentar os principais problemas que lidam com o estresse e se adaptam à mudança. Sentir-se deprimido e mal-humorado porque estarem aquém da perfeição. Ter sentimentos secretos de insegurança, vergonha, vulnerabilidade e humilhação. A psicoterapia é a abordagem-chave no tratamento do distúrbio da personalidade narcisista. A terapia cognitivo-comportamental pode ser usada para ajudar o sujeito a aprender como se relacionar melhor com os outros, a fim de estimular relacionamentos interpessoais mais funcionais e obter uma melhor compreensão de suas emoções. Complicações do transtorno de personalidade narcisista e outras condições que podem ocorrer junto com ele podem incluir dificuldades nos relacionamentos, problemas no trabalho ou escola, depressão e transtornos de ansiedade, problemas de saúde física, uso intensivo de drogas ou álcool,
pensamentos suicidas ou comportamento de automutilação. O distúrbio de personalidade narcisista afeta mais homens do que mulheres. A prevalência estimada desse transtorno de personalidade ao longo da vida varia muito, mas pode chegar a 6,2% da população norte-americana em geral, e geralmente começa na adolescência ou na vida adulta. Tenha em mente que, embora algumas crianças possam apresentar traços de narcisismo, isso pode ser simplesmente típico da idade delas e não significa que elas desenvolverão uma personalidade narcisista. Não existe uma única causa definida do transtorno de personalidade narcisista. Muitos pesquisadores concordam que as causas genéticas e ambientais estão em jogo. Poucas pesquisas sobre os fatores biológicos que contribuem para o transtorno foram feitas, embora pareça haver um componente hereditário significativo. Algumas teorias postulam que os cuidadores podem não ter tratado a criança de forma adequada, por exemplo, sendo excessivamente crítico ou elogiando, admirando ou favorecendo excessivamente a criança. Alguns pacientes com esse transtorno têm dons ou talentos especiais e tornam-se acostumados a associar sua autoimagem e senso do eu à admiração e estima dos outros. Narcisista é uma palavra bastante utilizada nos dias de hoje, seja para nos referirmos a pessoas muito exibidas, ou para rotularmos algumas figuras públicas, certo? Bom, muito antes dos exibicionismos modernos, os gregos antigos desenvolveram um mito a respeito de pessoas obcecadas demais pela própria imagem. Em uma das versões desse mito, um lindo jovem chamado Narciso vagava pelo mundo em busca do amor. Uma ninfa chamada Eco apaixonou-se por ele, mas foi solenemente rejeitada. Um dia, Narciso viu seu próprio reflexo em um rio e apaixonou-se por sua própria imagem, não conseguindo mais se afastar dela. E assim, Narciso acabou se afogando. No local em que o rapaz morreu, uma flor brotou, a qual chamamos Narciso. Esse mito apresenta a ideia central do narcisismo, que é um egocentrismo acentuado e muitas vezes nocivo. O narcisismo engloba um conjunto de características classificadas e estudadas pela psicologia, sendo a mais evidente delas a autoimagem inflada e grandiosa. Os narcisistas, em maior ou menor grau, sempre se acreditam mais belos, inteligentes e importantes do que os outros, e se sentem merecedores de tratamento especial. A psicologia considera que o traço narcisista pode se apresentar de duas formas na personalidade: o narcisismo grandioso e o narcisismo vulnerável. Mas existe também o transtorno de personalidade narcisista, que é uma forma extrema de narcisismo. Vejamos cada um desses casos. O narcisismo grandioso é o caso mais comum e é caracterizado pela extroversão, pela dominação e pelo desejo de atenção. Esse narcisista busca poder e atenção, muitas vezes direcionando-se para a carreira política, para o mundo das celebridades ou para algum tipo de liderança intelectual ou cultural. Isso não quer dizer que todo político, artista ou intelectual seja narcisista. Não. Muitos que estão nessas posições de poder querem realizar seus potenciais de forma saudável e ajudar as pessoas. Os narcisistas, ao contrário, buscam espaços de poder por conta do status e da atenção que eles garantem. O narcisista vulnerável, por sua vez, costuma ser uma pessoa tranquila, reservada, mas ela tem uma expectativa irracional de ser obedecida e de receber um tratamento especial. E se for tratada como as demais pessoas, ela facilmente sente-se ameaçada ou menosprezada. Os narcisistas, na maioria das vezes, só demonstram seu lado obscuro com o passar do tempo. No início, parecem pessoas saudáveis, legais,
mas sua tendência será sempre agir de maneira egoísta. E se chegarem a cargos de liderança, suas decisões poderão ser antiéticas ou trazer riscos para a empresa ou os colegas. Como parceiros afetivos, sua conduta geralmente é desonesta e infiel. Por ter uma autoimagem exageradamente positiva, o narcisista de qualquer tipo pode se tornar agressivo ou ressentido quando essa visão irreal é questionada por outras pessoas. O transtorno de personalidade narcisista é uma desordem psicológica que afeta de 1 a 2% da população, sendo mais prevalente em homens. E o diagnóstico é exclusivo para adultos, pois crianças e adolescentes podem ser muito autocentrados em certas fases do seu desenvolvimento, sem que isso seja indício de patologia. Entre os traços do transtorno estão a visão grandiosa de si mesmo, dificuldades em sentir empatia, expectativas irracionais de superioridade, necessidade de atenção e de admiração. Mas o que diferencia o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável da pessoa com transtorno de personalidade narcisista? Na pessoa com o transtorno, os traços narcisistas dominam sua vida por completo, gerando imensos problemas. Por exemplo, pais narcisistas preferem usar seus filhos como formas de obter atenção ou admiração em vez de cuidar deles. Funcionários narcisistas não aceitam críticas sobre seus desempenhos, preferindo afrontar ou se ressentir com os colegas ou chefes que tentam ajudá-los. Devido a estudos com gêmeos, sabemos que há um forte componente genético, pois é mais comum que gêmeos idênticos sejam ambos narcisistas do que gêmeos fraternos ou outros tipos de irmãos. Mas o ambiente no qual a criança se desenvolve também é importante. Já sabemos que crianças que são idolatradas e excessivamente elogiadas podem desenvolver o narcisismo grandioso. Já as que têm pais distantes e muito autoritários podem acabar desenvolvendo o narcisismo vulnerável. O narcisista pode melhorar os aspectos negativos de sua personalidade. Sim, a grande dificuldade reside em convencer alguém cuja autoimagem é extravagantemente positiva a reconhecer que precisa se melhorar. Experiências que promovam a reflexão a respeito de si mesmo, com sinceridade, bem como atividades nas quais o narcisista possa se envolver no cuidado com os outros, ou que estimulem o sentimento de compaixão, podem ajudar o narcisista a se perceber de forma mais realista.